Olá, servidores e seguidores. Estamos aqui mais uma vez entrevistando o nosso convidado, que é com muito prazer, tá? Que estamos te recebendo, Gil Torres. Ao meu lado, eu tenho o Fabiano Bastos. Bom dia. Mais uma vez me ajudando. Seja bem-vindo, Fabiano. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Gil, seja muito bem-vindo, tá? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua história em Itaguaí, né? Porque você parece que tem uma história, tem teu pai que foi dono de padaria, né? Você começou muito cedo a trabalhar, você teve uma trajetória na política, entrou para a PM, né? Sim. Então, você tem aí uma história para contar. Conta um pouquinho para a gente, antes da gente começar as nossas perguntas. Queremos te conhecer, os seguidores querem te conhecer, os servidores também. Ele é pré-candidato a prefeito atualmente, não é isso? Exatamente. Então, vamos lá, pode se apresentar. Seja bem-vindo. Obrigado, Rita. Obrigado, Fabiano Bastos. Obrigado a todos os servidores que estão nos assistindo, nos ouvindo. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus por estarmos aqui. E obrigado pelo carinho, pela receptividade. Eu acho que é muito bom esse diálogo, é muito bom essa transparência de qualquer pré-candidato. Estar conversando com vocês, servidores, que é uma classe que vem sendo massacrada nos últimos anos, né? Não tendo seus devidos valores. Mas deixa eu me apresentar um pouquinho. Eu acho que muita gente já me conhece, mas tem muita gente que não conhece. Eu sou Gil Torres, sou nascido e criado aqui em Itaguaí, na Rua Bahia. Hoje é Rua Padre César Vigese, antiga Rua Bahia. Sou neto do falecido Tião China, neto da Dona Nair, neto da Dona Maria, neto do falecido Edmo Leitão, ambos de Itaguaí, família humilde, simples. Sou filho do falecido Beto, que caiu da padaria quando eu tinha 17 anos. Filho da Helenice, que tinha um salão, junto com a minha avó, que foi professora também, contratada do município na época do Charlinho. E esse é o Gil, nascido e criado aqui. Sou casado, tenho 3 filhos, sou formado em Direito, pós-graduado em Gestão Pública, fui policial militar. Pretendo continuar aqui em Itaguaí. Eu amo Itaguaí de verdade. Vivo aqui, minha família mora aqui, minha vida é aqui, meus filhos estudam aqui. E assim acredito que vou dar continuidade, porque eu acredito no potencial que Itaguaí tem. O potencial que Itaguaí tem não é só âmbito estadual, é âmbito nacional. Infelizmente, devido aos nossos gestores, Itaguaí não cresce. E quem paga essa conta é a população. E hoje a gente está pleiteando, nesse momento, mostrar de fato o potencial que tem em Itaguaí. Não só na educação, na segurança, na saúde, em tudo, na empregabilidade, no turismo. Falta muito mais, falta querer fazer. Então a gente vai estar discutindo, acho que vocês vão estar me fazendo perguntas, e eu quero que vocês sintam-se bem à vontade para fazer quaisquer tipo de pergunta. Eu acho que é muito importante, eu acho que seria muito importante até um debate político dos candidatos, ao vivo, para a população saber quem é quem de fato conhece a realidade do município, né? Porque, infelizmente, nós vivenciamos hoje no município a ganância dos aventureiros. Os personagens caem de paraquedas pelos seus interesses próprios, não pelo interesse da população. Tu não vê atos de outras pessoas, de outros pré-candidatos ou dos políticos brigar ali em prol da população. Não é só na educação, não. Não é só pelos servidores, não. É na saúde, é na segurança, é na empregabilidade, é uma cidade fértil, é no turismo que não é fomentado. Então, assim, Itaguaí tem muito para crescer. Basta ter um gestor que queira fazer, que tenha empatia, que tenha amor, que tenha carinho e que vive aqui no município de verdade. Agora, Gil, eu percebi... Esse nome Gil não é um nome assim, não é o seu nome, como é? Meu nome é Gilberto Chediak Leitão Torres. Chediak, eu falei, meu Deus, como é que se pronuncia? Chediak, chique, descendente, né? De árabe. Muito chique. Ô Gil, você estudou em colégios, não foram colégios públicos, foram colégios particulares. Sim. Né? Você tem 2 instituições aí, de nome até...
como você vê hoje a educação de Itaguaí? A educação que eu digo, a educação pública, tá? De Itaguaí. Vamos primeiro para a educação pública. Como você vê hoje? Você quer ouvir minha história de quando eu estudei ou você quer ouvir a Como realidade? você- Você quer ver como é... Você quer ouvir como eu Você- vejo a educação de Itaguaí? Você pode dizer antes e pode Eu acho que dizer... é legal a gente ouvir, assim, eu tenho visto que você tem tido bastante contato com a população. E eu Sim. acho legal isso, porque você deve estar recebendo um monte de demanda dos pais, de alunos, dos próprios servidores que têm conversado com você. E eu acho que era legal ter e esse até- apanhado todo do que E você até vê. porque, Fabiano, a gente sabe que a realidade de uma escola particular é diferente de uma escola pública, né? Então a gente quer saber como você recebe hoje da população as demandas que existem, que faltam dentro de uma escola. O que está faltando dentro de uma escola? O que o filho de alguém que você vai lá perguntar dos seus eleitores, qual é a demanda que trazem para você? Olha, está faltando isso, está faltando aquilo. Ô, Rita, deixa eu falar até o que você perguntou primeiro. Eu fui alfabetizado ali na antiga Rua Goiás, na tia Eliane Branca de Neve. Ah, sim. Ela tia foi minha professora que me alfabetizou. Branca de Depois, após eu ser alfabetizado ali, eu fui pro Luiz Murá, que infelizmente hoje tem 18, 19 anos, Neve. Uhum. que não funciona. Inclusive, eu fiz um projeto de lei entregando aquilo pro prefeito. Para fazer um centro técnico de qualificação para as pessoas de Itaguaí, que nós vamos chegar nesse ponto. Sim. Depois fui pro patronato, logo quando acabou. Patronato São José. Inclusive, uma das coordenadoras, diretoras, era na época o diretor Alguete. Uma das subdiretoras era a Vilma Lazzarini, que é diretora aqui na classe, na escola, no municipal. Tassiano Nunes. Tassiano Nunes. A Luzia, Luísa. Enfim, Itaguaí, quem mora aqui, vive aqui, conhece as pessoas de fato. E eu conheço, tenho contato e falo com elas. Logo em seguida, fui para o 5 de julho. Depois me formei no Colégio 5 de julho. E desde lá para cá, foi a faculdade. E minha história mudou. Eu pensava que, logo quando meu pai faleceu, eu ia para a polícia, né? Que eu já tinha feito concurso público, tinha passado, mas eu tinha que optar, porque meu pai não deixou pensão para minha mãe. 17 anos, ele deixou um comércio. Ou eu escolhia a polícia, Ou estudar. ou trabalhar. Trabalhar com Né? a... Então, eu assumi a responsabilidade da minha família. Então, fui trabalhando, papai do céu abençoou. No comércio fui para 2, de 2 eu fui para 3. E logo em seguida, passou-se 4, 5 anos, virei policial militar. E depois veio a ideia da população me lançar para candidato a vereador. E eu fui um dos mais jovens vereadores da cidade. E depois um dos mais jovens presidentes da cidade, com 2 mandatos. Foi o segundo mais votado. O segundo mais votado com 100% de crescimento. Uma política a qual eu me entreguei para a política de majoritária, a qual me decepciono muito. Porque não adianta você ser vereador e não ter um prefeito que tenha um olhar diferenciado para a população. Porque quem faz é o prefeito. A população ela tem que saber a diferença do poder legislativo e o poder executivo. O legislativo é legislar e fiscalizar. Coisas que os atuais vereadores não fazem. E eu faço e sempre fiz e mostrei na prática. E o executivo é executar. Infelizmente, ele não faz. Então, é o projeto político de si próprio, não é o projeto político em prol da população. Agora, ô Gil, sem te cortar, mas você entrou num ponto muito interessante. Você disse que a função do vereador, ela é fiscalizar. Exatamente. Né? E você disse que eles não fazem. Né? Você afirma isso. Você tem alguma coisa que você vê que o impedem de fazer essa fiscalização? Ô Rita, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que vocês acompanham a trajetória política por vocês serem servidores da casa. Sim. Meu primeiro mandato foi um mandato polêmico de briga, denúncias, a qual eu colocava o meu CPF e minha caneta. Não era terceiros. Até que ocasionou a cassação do ex-prefeito e o vice-prefeito, mas não foi o Gil que cassou, foi a Câmara que cassou. Uhum. Entrou um processo e eles cassaram. Quando você pergunta isso, é notório que o prefeito hoje tem uma carta branca. O prefeito hoje quer pessoas submissas a ele. Até no tom de palavra dele. Uma arrogância, uma prepotência. Ele tem uma identificação, uma identidade muito parecida como um narcisista.
Se você não quiser o que eu quero, eu sou contra você. Só que quando eu estava como vereador e presidente da Câmara, se você prestar atenção em todas as reuniões, em todas as audiências que tinha, em todas as sessões, eu sempre falei assim, os poderes são independentes, mas não impedem de ser harmônicos. Talvez muitos candidatos nem sabem que existe poder legislativo, judiciário e o executivo. É para existir harmonia entre os três. Isso está na Constituição. Exatamente, é constitucional. Constitucional. Porém, o prefeito não pode mandar na Câmara. E eu, como presidente da Câmara, quando a conta do Rubão, atual prefeito, vem reprovada em 2022, e o senhor prefeito manda a LOA, a Lei Orçamentária Anual, às vezes as pessoas têm dificuldade de entender, mas vocês são servidores, são inteligentes, vocês sabem, porque é a vida de vocês, a Lei Orçamentária Anual, que ele bota para votar um ano antes, ele pede para a Câmara 50% de remanejamento, que é um absurdo, mas não tem problema, se a gente está lutando e acredita, nós vamos dar essa oportunidade. Agora, tudo por decreto, você acha justo? Não. Decreto, você tira a prerrogativa do vereador de legislar e fiscalizar. Eu tenho que exercer minha prerrogativa. A qual eu fui eleito? Vereador. Legislar e fiscalizar. Você vai me tomar minha prerrogativa, um cheque em branco para o prefeito, fazer o que ele quer fazer, como ele está fazendo na cidade? Isso é injusto. Gil, tu tá querendo dar esse discurso de santo. Santo foi Jesus Cristo, foi crucificado na cruz por nós. Eu só exerço de fato qual é a minha prerrogativa, a qual a população me concedeu. E realmente eu mostro na prática, eu não tenho mais o que falar. Fabiano falar dele, ele é suspeito, você falar de você, você é suspeito, e eu falar de mim, eu sou suspeito. Eu mostrei na prática que o prefeito tem que exercer a prerrogativa e eu tenho que exercer a minha. Eu não sou submisso, eu não sou capacho de prefeito. E nunca vou ser. E se amanhã ou depois, papai do céu, a população me conceder a me eleger na minha pré-candidatura e me ser eleito prefeito, eu quero que o vereador exerça a sua prerrogativa. Não é lutar pelos seus interesses próprios. É lutar pelo interesse dos servidores. É lutar pelo interesse da população. É planejamento. Os outros não têm planejamento. Não tem um plano de governo para apresentar para o povo. A maioria dos pré-candidatos, se você fazer uma pergunta para eles e falar assim, qual é o seu plano de governo? Não vai saber falar. Não vai saber falar de uma lei de diretriz orçamentária, a LDO. Não conhece a máquina pública. O eleitor e a população tem que saber em quem está votando. Gente, é um momento muito difícil, um momento de as pessoas, os políticos estão desacreditados, mas o eleitor tem uma máquina na mão dele, uma potência, uma submetralhadora que os políticos temem, que é o voto. O povo precisa entender isso, precisa tomar isso para si, né? Que quem está ali somos nós que colocamos. Exatamente. Então, a gente precisa ter um olhar clínico para isso. Eu vou falar uma coisa. Você falou que trabalha em qual escola? Eu trabalho na Escola Valinha. E você, Fabiano? Eu trabalho na Maria Guilhermina pela rede municipal e na rede estadual trabalho em 2 escolas. Olha só, a educação é uma potência que não tem valor. É uma potência que está largada de lado. É uma potência que não é valorizada. Vocês estão em contato direto com as mães, com os pais, com os alunos. As pessoas têm que parar e pensar assim, eu não posso fazer politicagem para si próprio, eu não posso pensar no meu interesse, você não pode pensar no seu interesse. Mas eu posso pensar o quê? Interesse coletivo. Que possa ter um prefeito que pensa em prol da população. Sim. Esse realmente me representa. E vocês ser formadores de opiniões e mirar o canhão para aquela pessoa e mostrar na prática a potência que vocês têm da educação. Aliás, Gil, é uma das questões que eu acho que está muito errada, né, em Itaguaí, na política de Itaguaí, exatamente essa questão de pensar no interesse individual. Eu acho que é hora de todos pensarem no interesse coletivo. Sim. Então, Fabiano, não, eu vou pensar no meu interesse. Mas ele pensando no interesse dele, não vai adiantar, ele vai prejudicar a si próprio, porque tem que ser o interesse
de todos, né, da população. Isso vai ter que abranger desde os servidores, a população. Porque quando você tem uma população que pensa, né, por si próprio, você tem um trabalho mais fácil. Por quê? Porque você não precisa estar ali dizendo, olha... Um trabalho coletivo. Um trabalho coletivo. Você vai mostrar para aquela pessoa, você não precisa mostrar o caminho para aquela pessoa. Sim, aquela sim. pessoa sabe qual é o caminho. Ô, Rita, E falta isso. deixa eu te falar uma coisa. O que acontece hoje é a ganância dos aventureiros. Você vê a eleição passada, um fato atípico com 14 pré-candidatos a prefeito. A qual eu me decepciono muito hoje, mas não está escrito na testa de ninguém. Tu quer conhecer um homem, tu dá poder a ele, tu conhece as pessoas com o tempo. Não está escrito nas testas de ninguém que é safado, vagabundo, o que seja, né? É corrupto. Mas eu tive esse desprazer, essa decepção. Fui o único vereador de mandato que apoiou o atual gestor. E o atual gestor hoje fala, como saiu em áudios, e como ele fez uma fala numa reunião, eu não tenho que ficar me aborrecendo para estar caçando o presidente. O cara tá preocupado com o poder legislativo, ele tá preocupado com a educação, com a saúde, com a segurança. Gerar emprego numa cidade fértil dessa, Sim. uma cidade rica. Abrir a boca para falar que é uma cidade bilionária, mas não entregar o melhor para o povo. Gente, isso é o cúmulo do absurdo. Isso não existe. Eu acho que a população tem que acordar de fato e olhar os personagens políticos. Quem realmente tem sinceridade para falar e conhecimento da gestão pública e quer fazer o melhor. Quem realmente vive aqui, mora aqui. Quem realmente não caiu de paraquedas no município. Quem realmente tem um legado político. Eu não tenho bastão de pai para filho, não. Isso eu falo com muito orgulho. E alguns se machucam lá dentro da Câmara. Que, infelizmente, a política de Itaguaí se perpetua por políticos que o pai já foi prefeito, o outro foi vereador. Isso é o que? Hereditário? Isso não existe, pô. Existe tu ver uma pessoa que realmente possa te representar e você dar oportunidade para ela. Acho que quem tá lá dentro teve a oportunidade de fazer, não fez, vai fazer? Sim. Gil, eu queria só colocar uma questão importante aí, que é a seguinte, né, cara? A gente está falando de política também. Acho que é uma situação que o servidor tem que entender. A gente tem que, como servidor, a gente vai continuar, independente de quem vai ficar no cargo. Sim. Quem vai ser o prefeito, quem vai ser o vereador, o servidor ele continua. Mas tem uma coisa que eu acho importante para nós servidores, que é a questão da gente estar de frente com a população, né? Eu acho que é importante que o gestor tenha, cara, um diálogo com os servidores. Eu não estou falando só diálogo com os sindicatos, né? Que esse governo não teve, esse governo que a gente está vivendo agora não teve diálogo com os sindicatos, né? O sindicato que ele tem diálogo é de uma pessoa que nem servidora da rede, né, da prefeitura de Itaguaí é. E ele despreza o sindicato da educação, ele despreza outras... Bom, pode ter até... Desculpa te cortar, Fabiano, mas pode ter até tido diálogo com outro sindicato, mas o sindicato dos profissionais da educação, esse eu com certeza eu posso dizer que não houve nenhum diálogo. E aí, eu acho que... Como é que seria, assim, vamos lá, você é um pré-candidato a prefeito, acho que é importante a gente ouvir de você. Como é que seria essa sua relação com os servidores? Você tem alguma ideia, né? Você tem tido bastante contato com o servidor? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do diálogo para com os servidores. Eu vou falar, mas a gente não pode ter que voltar atrás daquela pergunta lá que eu terminei de ver lá. Das escolas. Eu não esqueci dela, não. A gente foi entrando, também mas eu vou falar. Fabiano, eu acho que você, Rita, por muitas das vezes a gente não está muito próximo, mas vocês estão me vendo sempre nas ruas. Eu, desde quando me tornei político concedido pela população, eu sou o único vereador que tem um gabinete de rua. Que é, para mim, uma coisa muito maneira, cara. É um negócio mais fantástico que teve dos últimos anos aí na política da cidade. Esse diálogo, né, com a população. O que eu entendo na política? Toda política, seja na pública, parceria pública, privada, você tem que ter um diálogo. Ninguém melhor do que a população local do bairro, de Coroa Grande, Timiri, Tiguçu, Chaperoga, Bahaga, Bacê, Fula. Os 41 bairros que eu conheço, tá? Muitos não conhecem. Eu conheço, sou nascido e criado aqui. Você ir lá na ponta, perguntar o que ela tá sofrendo, ela te passar a sua opinião e você anotar. É o que eu sempre fiz. E fazia o quê? Cobrava do prefeito. Por isso que eu era o chato que tinha 5.000 indicações em 2 anos. Cobrando do prefeito. Só que,
pra gente ter diálogo, a gente precisa ter uma proximidade. Eu nunca neguei voz a qualquer cidadão, ou seja, da professor da área da educação ou da área do trânsito, qualquer servidor do município. E ao contrário, dentro do meu plano de governo participativo, a qual a população está participando, eu queria muito incluir os servidores. Tá sentando comigo, vocês são formadores de opiniões e vivem a realidade, vivem aqui e moram aqui, e sabem de fato o que precisa. Eu sei algumas coisas, mas os professores são vocês. Os técnicos na área da educação são vocês. Ninguém sabe de tudo. Eu acho que 1, 2, 3 cabeças pensam mais do que uma. Então, assim, seria um prazer muito grande ter vocês participando do nosso plano de governo participativo. Eu queria muito estar ouvindo vocês e estar incluindo e fazendo um compromisso com vocês. Valorizar vocês. Não é a valorização de 70% de pessoas de fora e 30% de dentro, não. Eu acho que aqui tem vários profissionais extremamente capacitados querendo trabalhar, só não tem a oportunidade. E, ao contrário, são desvalorizados. Perseguidos. Perseguidos nem se fala. Não só vocês, servidores, mas hoje, cortando um pouco do assunto aqui local, queria dar parabéns para o Dia dos Comerciantes, que hoje estão vivendo só pela honra, pela glória do Senhor. Uma Secretaria de Meio Ambiente que vem fuzilando Perfeito. Isso os mesmo. empresários e o prefeito da cidade e não dando oportunidade, não dando incentivo. Então, hoje, quem conseguiu sobreviver até hoje, eu dou os parabéns pelo Dia do Comerciante e vou sempre dar, né? Acho que você tem que valorizar quem é daqui. Porque, ultimamente, as maiores franquias do município de Itaguaí é só você olhar no centro. Vende, se aluga, seu passe esse ponto. Você acha que o município está indo bem? Não. Então, essa é a questão. Não tá, né, Fabiano? Não, de forma jeito alguma. nenhum. E assim... Eu acho que nunca teve pior. Uma coisa, só para finalizar essa questão do diálogo, Gil, que é a seguinte, eu acho que é importante ter o diálogo com os servidores, cara, que a gente vai estar passando para os governos, né? Para os governos, olha, temos problemas em tais escolas, temos problemas em tais, né, unidades de atendimento da saúde, né, algum CRAS, qualquer instituição em que nós, servidores, estejamos, a gente vai estar vendo Fabiano, os problemas. E aí, uma coisa que eu quero te pedir, caso você seja eleito prefeito, cara, é que você entenda que uma reclamação, ela é um pedido de socorro. Ela não é uma agressão a um governo. Só né? te cortando. Não. E o Forma prefeito, nenhuma. cara, só para terminar aqui meu raciocínio também, desculpa. Eu percebi que ele rompeu com você por isso. Porque você começou a falar o que estava acontecendo de ruim, de errado. Você começou a mostrar, através desse diálogo seu com a população, você começou a mostrar para o governo o que estava de ruim. E a gente, como servidor, como população de Itaguaí, como eleitor, a gente tem que entender, cara, que a gente precisa de um governo que ouça a gente. Porque não dá para o prefeito ficar com raiva de quem apresenta os problemas. São críticas construtivas, Perfeito. né? Você Fabiano? falou que eu ia falar. As críticas, elas são bem-vindas, desde que sejam construtivas. Claro, pô. Se o prefeito, o pré-candidato, foi para a rua para ouvir a população, para pedir voto, por que não tem o diálogo? Por que se esconde atrás do gabinete? Por que não tem contato com a população? Que medo é esse? Sim. Prefeitura não é dele, não. A prefeitura é da população. Festas não são deles, não. A festa é da população. Que eu sempre falo que eu não sou contra as festas, mas existe as prioridades. Não, ninguém é contra a festa. Não. Perfeito, Existe as prioridades, a qual eu sempre bato na tecla, denuncio, fiscalizo e mostro a realidade que o povo não vê. E acho injusto o que tem acontecido nos últimos 2 anos. Que até o primeiro ano e meio ainda estava indo. Só para não perder o time, lembrar, porque eu não vou pular a pergunta que vocês fizeram da educação referente às escolas, é um caos. É um caos, mas não é por causa de vocês, servidores, não. Começa pelo prefeito, que indica o gestor, e o gestor não tem gestão. E decepcionante, era uma gestora que faz parte da classe de vocês da educação, que sabe realmente, de fato, porque ela já deve ter passado por isso, o que vocês estão sofrendo. Muitas das vezes as escolas estão sujas, mas eu tenho certeza que não foi por falta de OS que vocês mandaram para a Secretaria de Educação.
Muitas das vezes falta merenda, porque eu tenho certeza que não falta não é por causa dos professores, da coordenadora ou da diretora. A população precisa entender isso para não julgar quem está na ponta. Vocês precisam de condições de trabalho. Nós vivenciamos, antes de esse governo assumir, em 2021, 2 anos de momento pandêmicos. Um mandato super polêmico. Um mandato que em 2017 teve congelamento do quinquênio de vocês. Sem motivo. Motivo sim, porque teve 235 milhões de dívida do gestor passado. A conta não fecha. Se tu fazer um estudo de impacto financeiro, você tem que recuperar a cidade. Uhum. Como é que você vai pagar sem poder pagar? Então, assim, é decepcionante, é triste, mas infelizmente eu tive que votar naquele momento. Você acha que é possível que ocorra isso novamente? A prefeitura, eu acho que tá igual um Kinder Ovo. O próximo gestor vai pegar uma surpresinha. É um desafio, né? É um desafio muito grande. Muito grande. E se você não tiver uma pessoa comprometida que queira trabalhar em prol da população para fazer história, Itaguaí é para ser reconhecido no âmbito nacional. Uhum. Itaguaí não é para ser reconhecido só no âmbito estadual. Como é que você abre a boca para falar que é uma cidade autossustentável que sai de uma arrecadação de 500 milhões, vai para 1,2 bi e o salário de vocês estão defasado? Totalmente. Não tem um reajuste anual? Agora nós tivemos Seropédica, né, vizinho, Sim. que teve o reajuste. Nem o auxílio de transporte público é completo do que vocês precisam. Se eu não me engano, vocês recebem R$ 8,00. R$8,00. Aí você faz daqui de Itaguaí para Campo Grande, a passagem é 4,45, 2 vezes R$ 8,90. Vocês ainda têm que tirar dinheiro do bolso de vocês. E ainda tem gente, Gil, que ainda tem servidores, né, Fabiano, que pegam 4 ônibus. São 2 ônibus para ir, 2 para voltar. Aí, vamos lá, muito bom falar nisso. Você acha justo? Você acha justo? Vamos pensar aqui comigo. Você gastar 30 milhões numa Expo, igual foi gasto ano passado, que essa ainda não consegui finalizar, devido à falta de transparência que não existe no portal da transparência, e faltar o salário de você está defasado, o transporte, vou além. Você ir na farmácia não tem remédio. Não tem Uma remédio. farmácia popular, a qual a população sai do Piranema, do Chaperó, pegar o ônibus para ir lá tentar pegar o seu remedinho porque está precisando, já gasta dinheiro com passagem, chega lá não tem remédio. Ô, Gil, sexta-feira foram na farmácia popular pegar um remédio, a pessoa saiu da UPA, foi uma infecção urinária, foi na farmácia popular pegar uma medicação que custa R$10 na farmácia. E não tinha. Então, assim, não é só o Gil falando. É vocês vendo a verdade e a população falando a verdade. Porque hoje, apesar de eles tentarem denigrir minha imagem, tentar desconstruir a minha imagem a todo momento, mas o nome mais falado é o meu, eu nunca vi isso, né? Já que o cara não pode, tá isso, tá aquilo, tá morto, por que vai bater em cachorro morto? Isso pra mim é mais desespero ou medo. Enfim, você acha justo gastar mais de 6 milhões de Natal, tu atravessar a rua e não ter médico? Não. Isso é covardia. Isso é covardia com o povo. Você acha justo fazer essas obras eleitoreiras? O que ele entregou? Qual escola e qual creche que ele entregou? É como se você fosse fazer uma festa de aniversário para o seu filho, que, aliás, faz aniversário junto com você, né? Meus dois. Isso aí. Meu filho também faz junto comigo. E você gastasse todo o seu dinheiro com a festa de aniversário do seu filho e depois você não tivesse dinheiro para pagar a luz da sua casa, tivesse sua luz cortada, né? Tudo muito básico, né? A luz, a água, a internet, que hoje é muito básico, a gente precisa. É assim que eu vejo Itaguaí. Você gasta com coisas desnecessárias, né? Não que seja desnecessária, mas eu não preciso fazer uma festa, né, de um porte desse e tendo coisas muito mais importantes, não é isso, Fabiano? Você Rita, concorda? deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que poderia ser feito, sim. Sim, tem que ser. Desde que a ponta seja exemplo. Tenha médico no hospital, tenha pediatra, tenha saúde, tenha entrega do remédio. Eu acho um absurdo a farmácia popular entregar remédio, ter uma farmácia central.
Por que os postos de saúde não entregam para Não facilitar a vida entregam mais. da população? Tu acha justo o cara sair lá do Chaperó para vir buscar um remédio aqui, Mas cara? ele nem tem condições, Pô, isso porque é nem covardia, dinheiro ele gente. tem para ir lá. Isso é o cúmulo do absurdo. É um absurdo, é Tirou muito uma farmácia que era aqui, subindo para a Amélia Lousada, né? Pra que tirar daqui para ir para lá, para gastar mais dinheiro? Por que o potencial que tem em Itaguaí não é revertido, não é proporcionado em prol da população? Itaguaí saiu de uma arrecadação de 500 milhões para 1,2 bi. Vamos fazer uma análise aqui bem clara. Qual é o único lugar que constrói submarino na América Latina? Itaguaí. Qual é o único lugar que tem 2 portos dentro do município? Itaguaí. Qual o calado mais profundo do Brasil? Itaguaí também. Qual o terceiro maior porto do Brasil? As empresas alojadas dentro do porto, da nossa zona portuária, CPBS, MRS, SN, Vale, está onde? Aqui na cidade. E essa Aí é a vamos lá, explicação calma do aí. aumento da arrecadação. Vou falar. Não é a gestão do Não é prefeito, só isso, não. Não é só isso, não. Que às vezes o prefeito fala que foi ele que aumentou a arrecadação. Não. Ajuda, mas não é só isso, não. Tudo isso que a gente falou, 70% dos nossos empregos é de fora. Exatamente. Aí, o empresário fala assim, não tem qualificação. Quando a gente fez o projeto de lei para entregar o Luiz Muraro, era para montar um centro técnico de qualificação. Eu ajudei. Eu quis fazer o plano de governo, eu quis ajudar, eu briguei contra o sistema corrupto, a qual eu achei que ia entregar o melhor para a população. Mas, infelizmente, ele foi totalmente contra os princípios dele, ético, moral, religioso. Sem caráter. Se você parar para analisar, você vai lá na ICN, tu vai ver... Começa da ICN e vai até o porto. Eu vou botar no mínimo, tá? Vamos fazer uma conta rápida. 200 ônibus parados. Cada ônibus, 50 pessoas. 50 vezes 200 dá quanto? 10 mil pessoas. Mas não é só isso, porque ali a produção é 24 horas. Né? E por que vem pessoas de fora para trabalhar dentro do município? Porque não tem qualificação? Então vamos fazer o seguinte, vamos qualificar. Monta o centro técnico de qualificação, a única contrapartida que eu quero, contrata a população local. Porque quem vive aqui, mora aqui, gasta aqui. Agora, quem vem de fora trabalha aqui, não gasta aqui. Então isso faz o seguinte, o que acontece? A economia deixa de girar. Deixa de girar. Dentro do município. Aí o município deixa de crescer. Eu sempre falei isso. Né? Se já cresceu para 1,2 bi, se você muda essa logística, atrai os empresários. Os empresários não querem investir aqui. Porque a maioria dos prefeitos quer virar sócio nas empresas e querem se alojar aqui. Por que não faz um atrativo e isenta as grandes empresas, as fábricas, Toyotas, Fiat, Vale? Vamos montar aqui uma 25 de março. As licenças. Vamos montar aqui um Brás, é o calado mais profundo, o navio vem da China, atraca aqui. Por que não vira uma referência no âmbito nacional? A única contrapartida que a gente quer? Emprego local. Mas isso cabe o quê? Um gestor que seja competente de verdade, que tenha pulso firme, que empeite e briga. Que não é ilícito, é lícito, através de diálogo. Você vai conversar. Isenta o cara até o cara se estabelecer, enquanto a partida só quer emprego local. Tem várias formas de fazer. Só não faz porque não quer. A forma de qualificar a parceria pública-privada. Eu vou focar, estou focado diretamente na parceria pública-privada, que vai abranger todas as situações, todos os âmbitos. Educação, saúde, segurança, emprego. Tem projetos da Vale, tem projeto da CBBS, tem projeto da CN, tem projeto da MRS. Tem projeto para tudo. Gente, a gente está falando de uma cidade próspera, uma cidade que atende o Brasil, porque 95% do nosso minério sai daqui de Itaguaí. É uma cidade rica. Tá para ter um aumento de 400 mil metros quadrados de zona portuária que muita gente não sabe. Na área de mineração. Eu fiz um debate sobre o Fundo Soberano com o André Ceciliano lá na Câmara, o presidente da Alerj, para falar sobre isso. Imagina o aumento que não vai ter de royalty. Sim. Você não sabe o que fazer. Aliás, saber você sabe, entregar o melhor para a população. Mas é tanto dinheiro que não tem nem como você estar cobrando, vocês vão estar felizes, trabalhando felizes, né? Além de ter o diálogo, vocês, vou cobrar o que o cara já faz. Eu acho que é esse que é o prefeito que vocês querem. Claro. Não estarem brigando, vocês só querem o que é de vocês. O que é de vocês é de direito. É lei. E ponto, acabou. Só basta ter um prefeito que
trate isso como prioridade. Exatamente isso, Gil. A lei, você diz que é lei, e é lei. Lei que sendo descumprido o tempo todo. Aliás, eu diria que há anos vem sendo descumpridos. Essas leis, uma delas é a 3.605 de 2017. Essa é a lei do auxílio transporte, né? Aquela lei que está congelada em R$8, que não é mais R$8 que o servidor paga. Isso eu estou dizendo, um servidor que pega duas condução. Apesar de que aqui mesmo dentro do próprio, quem mora aqui, às vezes, ele não, dependendo da escola, ele não vai gastar somente duas, ele tem que pegar mais de um, tem que pegar, né, um outro transporte alternativo para chegar até a sua escola. Tem um problema também, na cidade não tem transporte público. Não tem, né? não tem. Praticamente, para os bairros, né, para a periferia. Exatamente. E aí vem a nossa pergunta, né? Com base nessa lei, se você, né, como hoje pré-candidato a prefeito, né, se for eleito, qual seria a sua posição com relação a auxílio transporte? Né? Você pretende pretende modificar isso de imediato, ter um diálogo com... Porque eu acho que não precisa nem ter diálogo. Eu acho que é só mudar. É só querer fazer. É só querer fazer. Qual é a lei? 3.605 de 2017. Essa é a lei que fala sobre o auxílio transporte. Ela está em desacordo com a FETransporte. Só vou colocar uma questão aqui, Gil, para te ajudar. Não é nem te ajudar, né? Te orientar. Cara, impacto. O impacto de um aumento no auxílio transporte para os servidores, ele não é grande numa prefeitura de Itaguaí. Eu acho que a grande questão é essa. A prefeitura de Itaguaí, ela é muito rica. E aí a gente tem que parar com essa coisa de achar que isso é caro. Não é caro. Caro é você ter servidores que estão ficando doentes, que não estão trabalhando porque estão tendo que se deslocar, né? Tendo que tirar dinheiro da sua família para pagar a passagem para vir trabalhar. Eu acho que caro é você ficar sem professor na sala de aula porque o professor também está esgotado, servidores ficar da doente, cozinha, né? Servidores de todos os setores da prefeitura. Então, isso é caro. E o impacto, né, cara? Eu acho que o impacto não é grande, né? Eu acho que é uma questão de você, como gestor, dialogar, né? Até para a gente ter a oportunidade de mostrar para vocês isso. Fabiano e Rita, eu sempre vou bater na tecla do diálogo. Essa lei 3.605 de 2017, inclusive, foi pauta já da Câmara. O meu compromisso aqui como pré-candidato a prefeito sendo eleito, eu acho que todos os decretos e as leis que foram feitas de formas maléficas, elas precisam ser revistas e precisam ser revogadas. E fazer um estudo que condiz com a realidade de vocês do que você precisa dentro da lei. Mas, infelizmente, tem coisa que é exclusivamente do chefe do Poder Executivo. Exatamente. Por isso estamos perguntando a você. E tem coisas... Eu entendo da gestão. Exclusivamente do chefe do Poder Executivo. E tem coisas que, infelizmente, dependem do Poder Legislativo. Exato. Nesse caso, depende do Poder Executivo. Precisa mandar para lá... Nós precisamos o quê? Tudo que foi feito de maléfico, de maldade para o nosso funcionarismo, eu acho que essas leis, esses decretos, eles têm que ser revogados. Tem que fazer um novo contexto nisso aí e priorizar e entregar o que vocês merecem de fato. É isso que tem que ser feito. E a respeito do transporte, do auxílio transporte, vamos falar no óbvio? O óbvio é o óbvio. A maldade é a maldade, a crueldade é a crueldade, a perseguição é a perseguição. Então não preciso falar, é o que vocês estão vendo. Não faz porque não quer. Ele não abre a boca nas reuniões para falar que saiu de 500 milhões para 1 bi, 200, uma cidade autossustentável, uma cidade bilionária. Não faz porque não quer. Não faz porque não quer. A gente precisa de pessoas que tenham conhecimento, que tenham diálogo, que caso seja eleita, mude a realidade e a história da cidade. Eu já demonstrei na prática que eu quero o melhor para minha cidade. Tanto que eu coloquei o meu mandato em risco. E não foi adianta, por falta de diálogo, não. Não adianta você ir contra o servidor, porque você indo contra o servidor, perseguindo o servidor, você não está fazendo bem para a população.
né? É como o Fabiano falou, servidor que não é satisfeito, ele sai daqui. Nós temos excelentes, eu bato na tecla sempre, nós temos excelentes servidores. E temos mesmo, basta você ver o currículo de cada um deles, você vai ver que nós temos excelentes servidores. Só que esses servidores estão saindo de Itaguaí. Eles estão indo para outros concursos, para outra cidade, porque eles não estão aguentando mais. Ô, Rita, Eu queria até aproveitar rapidinho, Gil, essa colocação da Rita. Eu quero falar de política, né, de eleições. A gente está agora rumo às eleições de 2024. Você é um pré-candidato a prefeito, a gente tem que falar pré-candidato, né? Não pode falar candidato ainda. E a gente está vendo que você está buscando dialogar, está buscando conversar com a população, né? Você comentou que está construindo o seu plano de governo, um plano de governo até participativo, né? E aí a Rita falou sobre a qualificação dos servidores. A gente tem excelentes servidores na rede. A gente tem servidores efetivos, né? A gente tem servidores que conhecem a rede. Sim. A rede, quando eu falo prefeitura, tá? Não é só a rede educação. Você tem... Como é que está sendo a construção da sua equipe, caso você venha a ser prefeito? Você tem tido diálogo com servidores efetivos? Você está pensando em montar equipes, né? Porque uma coisa que me incomoda bastante, Gil, é a gente ver um monte de cargo comissionado, cargo de indicação, cargo político, né? Sendo ocupado por pessoas de fora da cidade. Pessoas que não conhecem a cidade. A gente tem secretarias praticamente inteiras que não tem uma pessoa que conheça Itaguaí. Vieram todos de fora. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão da importância da gente ter pessoas da cidade, servidores de preferência efetivos, qualificados para ocupar essa gestão. Como é que você está... O que você pensa sobre essa questão aí? Até porque, só complementando, esses servidores efetivos, eles investiram em si, né, nos seus estudos. Muitos deles possuem mestrado, doutorado, né, dentro de uma determinada área, pós-graduação, ou seja, especialização em alguma determinada área, até mais de uma, e são recursos próprios. Esse servidor precisa ser valorizado, né? É um incentivo para que ele continue estudando, dando o melhor para a população. Porque quando você investe na sua carreira, você está dando o melhor de si para a população. Eu acho que isso precisa ser visto, né? Você não precisa chamar alguém de fora, e às vezes essa pessoa nem qualificada é para aquele cargo, para aquela área, para ocupar algo que você tem em casa, que você tem aqui. Né? Só para concluir isso, que Sim. Os recursos próprios, né? que não são qualificados porque foi com recursos, né, públicos, foi próprios. Eles lá pagaram do seu bolso. Vamos lá. Eu acho que uma das maiores valorizações dos servidores, primeiramente, é ter o seu pagamento em dia. Exato. Ponto. Uma das principais valorizações que os nossos gestores não valorizam é os servidores de carreira, a qual eu vou perguntar aqui para vocês. Você tem quantos anos na área? Eu tenho 11. Você tem quantos anos, Fabiano? Tenho... Bom, na Acho que rede você da tem educação 12. tem 12. Eu entrei em março de 2020. Você já fez capacitação ao Tribunal de Contas? Não. Você já fez... Perdão, eu fiz. Não. Porque, Calma eu aí. fiz quando... porque Com eu a acompanho, prefeitura? Não, pela prefeitura não. Sem apoio nenhum da prefeitura. Você já fez algum estudo, alguma qualificação da parceria da prefeitura com o SESI e com o Senai? Nenhum. Não. É isso que falta. Falta o político, chefe do Poder Executivo, valorizar vocês que já estão na ponta, conhecem de verdade, qualificar vocês. Perfeito. Valorizar vocês para vocês fazerem parte da gestão pública, da administração pública. Para que trazer o comissionado? Para que encher a folha que está quase 70% e o salário de vocês defasado? E não ter um aumento aqui, igual a gente falou, pela FETransporte, né? Eu estava vendo na última atualização da CNN,
A passagem, a questão da passagem. R$8 que tá pagando, Itaguaí, Campo Grande, R$8,90, 90 centavos. Que é isso? E tem a questão Isso é também... o cúmulo Do do segundo absurdo. transporte. Não tá entendendo? Sim, Isso sim. não tem lógica. Gente, E não é uma cidade falta pobre. Não. ter um prefeito. O prefeito não faz favor, o prefeito faz a obrigação dele. Ele é eleito para fazer a obrigação dele. Ele é eleito para brigar pela saúde. Ele é eleito para dar uma educação de dignidade. Ele é eleito para dar uma segurança de dignidade. Ele é eleito para ter respeito com o próximo. Ele é eleito para fazer o melhor. O que existiu aqui nos últimos 30 anos não foi um filho de Itaguaí que vivesse a realidade. Eu não sou hipócrita, Fabiano, e nem demagogo, que o meu primeiro mandato foi um mandato polêmico, de muita briga, mas eu não tenho inimigos políticos, eu tenho adversários políticos. Esse é o primeiro ponto. E o único prefeito que fez dentro da cidade, no seu primeiro mandato, que muitas coisas eu considero como fachada, mas entregou, foi o Charlim. Porém, no seu segundo, terceiro mandato, pum, acabou. E nenhum mais deu continuidade. Onde eu volto a falar, se a população não acordar, vai continuar a mesmice. A ganância dos aventureiros. Tu vê os personagens se juntando, tá? Vocês estão vendo, vocês estão acompanhando, vocês estão fazendo esse podcast. Eu estou em ter certeza porque vocês estão fazendo, porque vocês estão preocupados com o futuro de vocês e com o futuro do município de vocês. Estão ouvindo cada um para avaliar quem é quem. Se já tem compromisso, se não tem, eu acredito que não tem, senão vocês não estariam fazendo isso. Até para ver quem é quem de fato. Para ver quem tem conhecimentos, para ver quem conhece a realidade do município e para ver quem vai transparecer essa sinceridade para vocês para entregar. Para não continuar a mesmice. Senão, nós vamos continuar na mesmice. E vocês se valorizam, porque a educação é uma potência. A educação é uma potência. A educação é uma potência. Perguntando você se eu já conversei ou não, por preservar algumas pessoas, vocês já estão botando peito mesmo, um podcast, isso é democracia. Até se os outros servidores quisessem se expor, mas hoje ficam oprimidos devido ao gesto do gestor. Perfeito. Qual o gesto do gestor? Perseguição, tirar do lugar onde trabalha, prejudicar, abrir PAD. Demissão. É o cúmulo do absurdo que ele faz. Ô, Gil, nós temos algumas perguntas aqui, são bem rápidas, porque a gente está chegando ao final do nosso podcast. Nós temos muitos assuntos interessantes, né, para conversar, e a gente ficaria aqui um longo tempo, tá? Mas precisamos chegar ao final. E eu não queria deixar de passar isso, Fabiano. Com a falta de realização do concurso público, a gente está falando muito sobre servidor, e a gente está falando servidores, a gente está falando servidores efetivos. E a gente está falando também sobre a folha que está, né, a folha de pagamento que a gente vê lá com muitos servidores que não são efetivos. E isso se dá por conta da falta do concurso público. Então, a gente quer saber, né, isso em todas as áreas, tá? Não só é da educação, são em todas as áreas. E a gente quer saber de você. Como você pretende resolver essa questão do concurso público? Porque já passou da hora, né? Vamos lá, foi muito bom você tocar nesse assunto que me dá um pouquinho de brecha também para falar sobre o meu legado na Câmara. Esses 2 mandatos, a presidência. Eu não fui só um vereador de mandato, um legislador, um fiscalizador, como fui um gestor, um presidente da Câmara que tinha que fazer a gestão da Câmara. Primeiro ano de mandato, 2021, eu aderi ao programa anticorrupção e devolvi o maior dinheiro da história da Câmara com o compromisso do prefeito recuperar uma das essências do nosso município, que era o antigo Nossa Senhora da Guia. Uhum. Infelizmente, estamos em 2024, até hoje não foi feito. Ponto. Inclusive, ele foi lá fazer vídeo, live. Ele gosta muito de uma live, mas não fala a verdade. Foi lá com o deputado federal Lindbergh falar que conseguiu um dinheiro do PAC, que vai fazer. E eu fui lá, em frente ao hospital, falei: ô deputado, por favor, me ajuda então a fiscalizar, porque esse dinheiro já foi dado, até hoje não foi feito. E não vai ser feito. Não vai ser feito devido à incompetência dele. Incompetência do grupo dele.
Principalmente dele, ele é que é o gestor. Se você bota pessoas ruins do teu lado, a culpa é tua. Não é culpa de ninguém, é culpa do gestor. Ponto. Segundo ponto, abrir um processo seletivo para ter 100% de aumento de efetivo para a contratação de funcionários efetivos da Câmara. Infelizmente, nesse meio tempo, eu fui desconectado, né? Me tiraram, interviram ali mais uma vez com essa perseguição política e eu não pude concluir. Agora, hoje, a gente vê, é notório, o Ministério Público cobra que tem que ter o concurso público. Até para repor a demanda dos aposentados. Ou seja, eu sendo eleito, hoje estou na condição de pré-candidato, mas sendo eleito, com certeza vai ter concurso público. Exato. É Rita, necessário. Né? eu quero, para finalizar, só fazer um pedido aqui de esclarecimento, Gil. Eu queria que você aproveitasse esse espaço para você falar, cara, sobre a sua situação em relação à Câmara. Você é um vereador eleito, o segundo mais votado, né? Você foi presidente da Câmara e todo mundo viu aí o processo de perseguição que houve do governo contra você, justamente porque você começou a criticar. Eu queria que você explicasse aí esse debate que está acontecendo agora, que você foi cassado, mas agora você conseguiu uma decisão para você voltar e o governo, né? Perdão, o governo não, mas está tendo alguém recorrendo para que você não possa voltar para a Câmara. E a gente sabe que a qualquer momento você volta para a Câmara. Eu queria que você explicasse isso daí e como isso também vai determinar seu processo de candidatura a prefeito. E você já emenda nas suas considerações finais, tá? Para a gente finalizar. Você me faz essa pergunta. Essa é boa de responder. Vai ser um prazer responder a vocês. É muito importante estar esclarecendo essa população. Quando eu falo que, assim, às vezes as pessoas têm segurança para falar, não tem segurança nenhuma. Eu falo com muito convicto, com muita segurança. Eu acho que isso aqui tinha que ser ao vivo. Até para tu ver que tem gente que fica no kikiki, kkkk e não sai nada. Fica nervoso, né? Mas, ao contrário, eu sou a favor, e vocês poderiam providenciar um debate político dos pré-candidatos. Penso nisso e acho que é um projeto. Isso seria um prazer. Vamos esperar passar as convenções aí que a gente vai saber e com certeza. Mas vamos lá. O fruto da minha cassação é nítido e notório e o óbvio que foi fruto de uma perseguição política devido ao meu crescimento político. Eu vou resumir o máximo possível. Por eu não concordar com os atos do prefeito, por eu não ser submisso a ele, por eu não ser um capacho a qual ele queria que eu seria. Perfeito. Eu tenho personalidade, eu tenho o meu CPF e meu pai me ensinou a ser homem, independente da política. E já demonstrei no primeiro mandato e já demonstrei no segundo mandato. Enfrentei um legislativo corrupto, enfrentei um executivo corrupto, a qual eu tenho um vídeo aqui que ele fala nas suas declarações em reunião. Seria até um prazer mostrar para vocês aqui, se está gravando, né? Ele fala... Deixa eu pegar o celular aqui. Ele fala com a prepotência e a arrogância dele, mais do que declarado, né? Mais do que declarado. Olha a fala desse cidadão. Caçar presidente? Então é ele que me caçou? Vamos voltar aqui. Não aguento mais brigar com Câmara, não aguento mais caçar presidente de Câmara. Falho dos melhores. Que prioridade é dele, então? É brigar com o Legislativo e ele fala que é fala dele, não é minha, não. É fala dele. É fala dele. Então, aqueles áudios que saíram dos 300 mil reais, chegava na sala dele, já matou, já fez, já aconteceu. Eu não me vitimizo de nada, não. Sofri um atentado político, tomei mais de 12 tiros no meu carro e 400 câmeras na cidade, e no dia não estava funcionando. Estranho, né? É, muito estranho, né? Mas, enfim. O processo político, você vê que é nítido e notório de perseguição política, é um natimorto. É um natimorto. O que é um natimorto? Ele nasceu morto. Você tem o Decreto-Lei 201/67, você tem a Constituição. O Decreto-Lei fala que você pode ser no que couber.
ou seja, usar o regimento interno, a lei orgânica da cidade. A lei orgânica, ela fala usar a Constituição. A Constituição, ela fala que só poderia ter representatividade para fazer uma denúncia mesa diretora ou partido político, a qual não foi feito. É exatamente isso. No Decreto-Lei 201/67, ele fala o quê? Eleitor. O eleitor, escreve bem essa palavra, o eleitor, ele tem legitimidade para fazer uma denúncia. A cidadã que foi usada, sindicalista, que fica criando fake news, o inferno astral na vida da política, na vida política da sociedade daqui do município de Itaguaí, nem eleitora era. Tá aqui, ó. Essa aqui é nova, tá? Puxei hoje antes de vir. Vou dar para vocês verem. Vê se ela aí está aí no kit eleitoralmente. Tá no... Marca aqui, ó, não está kit. Se não está kit, não é eleitor. Tem multa eleitoral, não sei porquê, e tem condenação eleitoral. Passa para tu dar uma olhada, Fabiano. Sim, conheço já muito bem. Muita gente não sabia disso, ou seja, o Night morto começa por aí. Não existe legitimidade. Em questão, a minha pessoa de ser candidato, eu não só sou candidato, como eu sou candidatíssimo. E esse é o desespero deles. E por mais erro deles, tu já viu caçar o caçado ou matar o morto? É o que fizeram comigo. Me caçaram em dezembro, depois me caçaram em fevereiro. Caçaram o caçado, é a mesma coisa que mataram o morto, né? O policial foi lá, matou o cara de novo. Que loucura é essa? A Câmara não tem legitimidade para isso. 2 erros e 2 demonstrações de perseguição política. E agora eu tenho o prazer de mostrar para vocês que não existe nenhuma e qualquer ilegalidade ou inegibilidade que eu estou inelegível. Os políticos hoje não têm discurso, e o discurso que tem para tentar fazer é desconstruir a minha imagem. O que eles têm que desconstruir? Criar um fato político para falar que eu estou inelegível, para criar dúvida na cabeça da pessoa. Não existe. O inelegível vira presidente do partido? Eu sou presidente do meu partido. O inelegível vai montar uma sede partidária? Eu sou o único que tem uma sede partidária aqui dentro do município. Que é lá na entrada de Itaguaí, em frente ao DPO e em frente ao CEP 300. Estamos trabalhando na rua, com a equipe do partido e com um cafezinho do Gil, ouvindo a população, fazendo o nosso plano de governo participativo. Mas eu vou além, o principal, o que importa. Eu sou tão candidato que minhas certidões estão aqui, ó. Tribunal Superior Eleitoral. Uma. Outra, do Tribunal Superior Eleitoral. Nada consta. Qualificado, nada consta. Vamos lá. Municipal. Outra. Nada consta. Federal. Outra. Essas suas certidões são todas no seu processo, né? Tudo agora, eu retirei só para vir para hoje, para mostrar a Pra realidade. mostrar. Uhum. Segunda grau válida. Estadual. Outra. Mais uma criminal do TRF2 federal. E eleitoral. Sim. Gil. Aqui, só para finalizar, Sim. aqui estão todos os pré-requisitos para qualquer cidadão que esteja afiliado e queira disputar uma candidatura, que está apto a ser Tem que ter um isso candidato, tem que ter isso aqui. Ou seja, vão continuar falando que eu não sou candidato ou disputa na urna. Palavras, o vento leva. Eu Temos só ter quero que provas. disputa na urna. Ponto, tá aqui. Eu sempre fiquei quietinho, tô batendo ali, ó. Tô apanhando calado. Disputa na urna. Mas pra mim vai sendo bom, sabe por quê? Eu queria agradecer o atual prefeito. Eu queria agradecer os meus adversários políticos, que são pré-candidatos a prefeitos, que infelizmente alguns não têm discursos políticos para apresentar para a população. Quando a população pergunta do Gil, fala que o Gil está inelegível. Mas, ô, Gil, eu acho importante esse respeito que tem que ter, né, entre os candidatos, os pré-candidatos, né? Porque a gente eu vejo que todos estão ali em prol de um único objetivo, né? Que é o bem da população. É claro que quando se chega lá, às vezes a pessoa muda o poder, Exatamente. muda a cabeça, né,
de alguns, mas a gente precisa ter sempre o respeito com aquele que está ali concorrendo, né, com você. Então, e eu tenho sofrido a falta de respeito de todos eles. Porque a partir do momento que eles falam que eu não sou pré-candidato sabendo a verdade, isso é uma falta de respeito querendo desconstruir a minha imagem. Porém, eu nunca entreguei como... Eu nunca rebati com a mesma moeda. Eu sempre calado fazendo o meu trabalho. Eu agradeço. Quando eu falo que eu agradeço, porque eles são os meus maiores cabos eleitorais. E eu deixo Quanto mais aqui... eles batem, mais a gente cresce. E você volta para a Câmara a qualquer momento. A gente volta a qualquer momento. Tivemos 7 laudas favoráveis do Ministério Público. Tivemos deferimento da liminar do juiz. Eles conseguiram deferimento do efeito suspensivo do desembargador. Tipo, parou, congelou. E nós temos aqui, ô Gil, para dizer que, antes de finalizar, porque a gente já estourou o nosso tempo, foi um prazer muito grande, tá, tê-lo aqui no nosso podcast, recebê-lo, né? Eu sei que você é muito ocupado, tem seus afazeres e teve alguns compromissos, né, que foram adiados para estar aqui, mas era importante, nós insistimos nisso, né, Fabiano, porque nós queremos mostrar para a população, mostrar para o servidor de Itaguaí todos os pré-candidatos. Então, assim, está convidado para sentar a esta mesa todos os pré-candidatos, tá? Inclusive os da base. Isso é bacana. E isso é sem julgamento, tá? Eu espero que você tenha se sentido à vontade. Muita aqui, vontade, que muito tenha obrigado. sido bem recebido. Esse é o nosso objetivo, né, Fabiano? Sim. O SOS Servidores ele preza pelo respeito sempre e vai ser sempre assim, tá? É por isso que eu faço parte desse projeto, senão eu não estaria fazendo parte desse projeto, porque eu acho que o respeito é a base de tudo. Nós precisamos respeitar. A gente vive uma democracia, tem que ter o respeito. E aceitar a democracia. É por isso que a gente está aqui, para mostrar para todo mundo, né, o pré-candidato e para que ele possa ser escolhido, porque o SOS Servidores, volto a dizer, não tem partido, não tem político. Nós estamos aqui para mostrar os políticos, os pré-candidatos, né, que ainda vamos poder chamar de candidatos, né? Futuramente, somente a partir de agosto, né? 15 de agosto, a gente espera vocês aqui novamente. Mas esse espaço é muito bom, tá? Então, Verdade. eu queria agradecer mais uma vez. Muito obrigado, Fabiano. Agradecer de coração. Obrigado pelo carinho. Fabiano, muito obrado por estar aqui ao meu lado. Eu que agradeço mais essa oportunidade aí de estar sempre, porque quando eu viro assim, eu fujo do som. E vocês, eu quero agradecer por ter ficado até o final. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista com o Gil Torres, tá? E mandem para a gente perguntas, participem. Mande a sua pergunta para a gente. A gente quer fazer perguntas aqui para os pré-candidatos. Precisamos que vocês compartilhem isso com os outros servidores para que eles conheçam. É um espaço muito legal, é um espaço que é aberto, sem preconceito, sem julgamentos. É esse espaço que a gente quer, o servidor quer isso, quer estar recebendo todos de braços abertos, porque nós queremos ser recebidos de braços abertos. Fiquem com Deus, um beijo para vocês. Posso? Oi? Eu só não cheguei a concluir. Não, pode. Vamos lá, só finalizar. Agradecer vocês também Sim. pela receptividade, pelo carinho, pelo respeito, né? É muito importante. Eu quero muito estar podendo conversar, estando aqui ou não estando aqui. Eu quero... A casa está aberta, a porta da minha casa, a nossa sede, onde a gente está atendendo. E finalizar dizendo até o que o nosso querido, excelentíssimo senador, que foi governador, que Deus o tenha em bom lugar, o nosso Francisco Dornelles, né? Ele falava assim, existe prefeito capazes e existe prefeitos capazes de tudo. Infelizmente, a gente vivencia há muito tempo os prefeitos capazes de tudo. Capazes de contar uma mentira que vai ter 3 mandatos, né? Capazes de fazer um buffet de 2,5 milhões e não ter merenda na escola. Mas só que a população tem a oportunidade de mudar. E eu quero ser um prefeito capaz de mudar a história de Itaguaí. E peço que avaliem todos com muito respeito e carinho, ver quem é quem de verdade, ver quem é raiz, ver quem é filho de Itaguaí. E analise, ver
as melhores entregas, as melhores propostas e votem consciente, gente. Muito obrigado mais uma vez, Rita. Muito obrigado mais uma vez, Fabiana. Obrigado a todos que estão nos assistindo, todos os nossos ouvintes. Um beijo no coração de vocês e que Deus abençoe vocês. Nós que agradecemos. Gente, um grande beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima.